Nós estamos em Tucunduva, no gabinete do prefeito Jonas Fernando, que é do PDT e recentemente foi eleito vice-presidente da FAMURS, que vem a ser, prefeito, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. É uma baita de uma missão, um grande desafio. O senhor que é um prefeito bastante jovem, qual a idade do prefeito? 35. 35 anos. 35. Tem uma safra de políticos muito jovens, muito proeminentes no Rio Grande do Sul. Temos aqui como maior ícone o próprio governador Eduardo Leite, né? Exato. Nós temos, na verdade, aqui na região noroeste, a região da Mufron, que a gente fala, né, a presidência do ano passado, por exemplo, era o presidente Jones Cunha, de Horizontina, que é um prefeito jovem, né? Também do PDT. Inclusive. Também do PDT. E aí agora assumiu a presidência da Mufron outro prefeito jovem, que é o prefeito Corso, de 13 de Maio. Então, tem outros prefeitos também, tem aqui o Biretama também, que também é PDT, né? Tem 32 anos. Enfim, nessa andança pelo estado, a gente conheceu muitos prefeitos, vice-prefeitos, que são jovens. O que ajuda nisso? Ajuda na questão da própria visão, né? O que eu tenho conversado com essa turma toda é nós valorizar muito as pessoas que têm a experiência, que têm o conhecimento, mas nós usar a nossa jovialidade e né, com muita agilidade, fazer os nossos municípios desenvolverem. Então, essa safra de prefeitos novos está ajudando muito, por causa da tecnologia, por causa da informação, troca de experiências, isso tem ajudado. Não dá para ignorar a experiência de forma alguma de todos. Só que dá uma oxigenada muito importante e um novo ritmo até às ações políticas, né? Ajuda muito e obviamente não tem, eu acho que seria muita prepotência do jovem querer ignorar o fato de ter pessoas experientes ao seu lado. Eu tenho, por exemplo, o meu vice-prefeito aqui tem 69 anos. Então vai ter que fazer a média, soma toda, quando ele divide por 2, exato. Por aí. Então a gente mantém um equilíbrio e eu sempre digo o seguinte, o jovem, a tendência do jovem é ele trabalhar e a soberba estar presente. Como assim? Eu tenho dito que... Muito afoito, né? Eu tenho dito que você estar no lado de pessoas experientes, Leandro, ele te possibilita amadurecer. Porque se nós ficar na questão da juventude conversando apenas com jovens, com pessoas mais jovens, a tendência é a soberba, porque entra um espírito de competitividade. Exato. Então o que eu particularmente tenho trabalhado desde a minha tenra idade é o contato com as pessoas mais experientes, com as pessoas mais jovens, né, para ter um equilíbrio. E assim, tu mantém a humildade, tu mantém a simplicidade, né? É importante que eu conquiste, mas é importante saber que a minha conquista não se deu apenas por mim, mas pelas pessoas que estão à minha volta para conseguir chegar. Então acho que isso tem sido uma das ferramentas importantes dessa safra de prefeitos, que a gente não faz nada sozinho. Apesar da idade, da força de vontade, da agilidade, nós estamos cercados de pessoas experientes e também com o passar dos dias, a maturidade vem cada vez mais, né? Porque você apanhando, você né, tem as pessoas que são contra, então aquilo ali vai estar amadurecendo. E hoje, com 35 anos, né, eu já fui vereador 2 mandatos, presidente da Câmara 2 vezes, secretário de Indústria e Comércio, e agora assumir essa função na FAMURS também nos possibilita novos desafios e com certeza novas experiências. Prefeito, você estava falando daí da experiência, da juventude, isso tudo. Esses novos desafios, como esse que o senhor assume agora junto à FAMURS, prospecta o seu nome a nível regional e estadual, diria. Querendo ou não, é a consequência de você estar numa entidade muito reconhecida, né? Inclusive, nós tivemos a semana passada em Brasília, onde que a FAMURS organizou lá um jantar também, e também tem o stand da FAMURS lá. Por quê? Porque é uma entidade muito forte no Rio Grande do Sul. Hoje a FAMURS ela debate com o governador do estado, com os secretários de governo do estado, as pautas municipalistas. E obviamente que o meu nome, estando à disposição com o prefeito Luciano de Campo Bom, que nós vamos assumir provavelmente início de junho a entidade, nós vamos ter com certeza um contato com as 497 prefeituras. E obviamente que isso foi um compromisso que nós assumimos na campanha interna do PDT. Tivemos 133 pessoas aptas a votar, obtivemos vitória e um dos nossos compromissos é trazer né, a FAMURS, descentralizar a FAMURS da capital do estado para os pequenos municípios. Então, obviamente que nós, em momentos oportunos,
estaremos visitando praticamente todos os municípios, juntamente com o prefeito Luciano, e também trazendo alguns eventos. A ideia é trazer para a nossa região alguma câmara temática que venha debater assuntos pertinentes à região noroeste. Assim vai ser na região norte, né, na região central. Enfim, nós vamos achar lideranças, conversar com os prefeitos de todo o estado para encontrar algumas soluções para alguns gargalos que existem no estado. E a FAMURS tem sido protagonista nos últimos anos, trabalhando inclusive com a imprensa, né, para trazer as informações que são importantes para as comunidades. Muito mais que o próprio governo do estado, a FAMURS é o olho que mais tudo vê no estado, porque está presente em todos eles. Com toda certeza. Em cada palmo de estrada vicinal, em cada escola municipal e até as estaduais dentro dos municípios, é o prefeito que está ali vendo de perto, né? O prefeito ele é, na verdade, o porta-voz da sociedade. Porque o governador, estando lá em Porto Alegre, ele vai receber as demandas através dos seus secretários. Mas os seus secretários já receberam antes as demandas dos seus prefeitos do estado. Telefone sem fio. Exatamente. Então o prefeito ele está aí, e principalmente ele anda em cidades menores como as nossas, e a ampla maioria dos municípios são até 10, 15, 20 mil habitantes no estado, eles sabem onde estão os problemas. Exato. Até porque numa comunidade pequena, eles não vão bater na porta do governador. Tem uma certa timidez até. E a dificuldade, né? Eles não vão bater na porta lá do secretário do governo do estado. Eles vão bater na porta do prefeito. Né? Então aqui todo mundo tem o contato do prefeito, todo mundo tem acesso às redes sociais do prefeito. Lá a nível do governo do estado, quem normalmente cuida das redes sociais são as assessorias. Aqui na nossa região, tenho certeza que quem cuida da ampla maioria das redes sociais, os próprios prefeitos. Então as pessoas sabem disso e acabam chamando lá no Messenger, chamando no WhatsApp, no Instagram. E aí, obviamente, às vezes tu demora para responder, mas tu tem um contato direto com o cidadão. Chega até você. Hoje, normalmente, o pedido, por exemplo, para fazer um serviço lá no interior, deveria ir na Secretaria de Obras. Algumas pessoas vão, hoje não. Hoje as pessoas têm a facilidade de chamar o prefeito no WhatsApp, temos um problema aqui, tem um problema da iluminação lá. Então a gente acaba recebendo essas informações, distribuindo ao secretariado e fazendo. Então acredito que a FAMURS, que tem todas as associações e todos os municípios do estado, ela recebe, na verdade, dos prefeitos o que acontece, aonde que realmente as coisas acontecem. Exatamente. E os secretários, eles são funcionários do governador. Muitos funcionários não gostam de levar notícia negativa para o chefe. Existe isso também. Daí assim, ele tenta dar mais ou menos, enquanto o negócio está horrível lá. Exato. Existe também essa questão. Tem. Na verdade, os secretários do governo do estado, ou até mesmo os secretários municipais, eu diria, eles são uma espécie de proteção ao administrador. O administrador, na verdade, ele está ali para resolver problemas? Está. Mas ele tem contratado, inclusive com dinheiro público, os secretários para resolver os problemas. O governador, o prefeito, o gestor, ele precisa pensar o município como um todo, né, e pensar projetos grandes para a gente conseguir desenvolver o município. Mais macro. Exatamente. Não que ele não tenha que interferir em momentos de assuntos pequenos, eu diria na questão, na proporção, né? Mas isso os secretários têm que resolver. O prefeito, na minha convicção, e como sou formado em gestão pública, isso me ajuda bastante, é cuidar do macro, para que as coisas andam, né, normalmente equilibradas e que os secretários venham resolver esses problemas, os pormenores que existem, né? O prefeito, ele pode ir lá, eu normalmente acompanho os bairros, os serviços nas vilas, no interior, mas não consigo fazer isso todo o tempo. E são quantas secretarias, por exemplo, na prefeitura como a Hoje sua? nós temos apenas 7 secretários e 4 assessorias. Provavelmente eu seja o município com o menor número de cargos de confiança da região. Município, eu tenho repetido isso inúmeras vezes, município do nosso porte normalmente tem 40, 50 cargos de confiança. Nós temos 11. Então eu acabo me dispondo a ajudar todas as secretarias, as assessorias, fazendo trabalho que muitas vezes é no secretário, mas a gente está muito concentrado em fazer um planejamento a médio e longo prazo para desenvolver o nosso município, como temos feito nos últimos 3 anos aí. Parabéns e sucesso nesse novo desafio lá junto da FAMURS.
Obrigado, Leandro. E a região pode contar conosco aqui, né, as demandas dos prefeitos, as demandas das entidades, instituições que nós temos na região. O prefeito Jonas, aqui de Tucunduva, pertinho de todo mundo, está à disposição para nós levar as pautas municipalistas até a FAMURS, e a FAMURS que tem é próximo ao governo do estado para tentar resolver, sanar e trazer benefícios aí para a nossa região. Agora vamos falar de Tucunduva. Passados aí metade do mandato, o que foi possível fazer naquele cenário que vínhamos? Você assumiu aqui em plena pandemia. É uma situação um tanto quanto delicada, né? Em janeiro de 2021, por exemplo, quando nós conseguimos ter a primeira vacina, que foi algo inédito para nós, foi um momento bastante emocionante, até porque nós havíamos perdido algumas vidas de Tucunduva e da região, né? Aquilo só estava aumentando. Nós não conseguimos fazer nenhum evento no ano de 2021 devido à pandemia. Eu mesmo tive o Covid, passei muito mal, me recuperei e muitas pessoas acabaram tendo problemas até hoje por causa da pandemia. E aí o desafio nosso era, além da questão sanitária, era nós recuperar o prestígio que o Tucunduva, de certa forma, havia perdido. E quando eu falo isso, eu falo com convicção, porque a gente percebia que a comunidade precisava voltar a sorrir. E nós conseguimos na questão da infraestrutura, utilizar inclusive recursos próprios. Nós colocamos mais de 2 milhões de reais em menos de 20 meses em recuperação asfáltica nas vias urbanas. Isso é muito dinheiro para um município como o nosso, colocar mais de 2 milhões 300, 2 milhões e 400. Qual anual que o senhor tem aqui? Nós temos próximo a 30 milhões de reais. Realmente, algo perto de 10%. Isso. Então nós colocamos muito recurso na parte de infraestrutura, recuperamos vias importantíssimas para o município. Não houve nenhuma aquisição de máquina no governo anterior, né, devido às condições financeiras também. Nenhuma. E o nosso município é essencialmente agrícola, com mais de 170 quilômetros de estrada para ser recuperados. E foi até feito um financiamento na gestão anterior para cascalhar em torno de 37 quilômetros, mas nós tínhamos 170. E o maquinário todo arrebentado. Para te ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com uma patrola no mês de março de 2021. Estava em cima do cavalete tempo todo. Estava parada ali, né, toda arrebentada. Normalmente o pessoal gosta de trabalhar mais na campanha, né, para tentar reverter isso. Eu condeno isso de forma veemente. Né, nós estamos trabalhando desde que assumimos aqui, ou melhor, desde que eu consegui consertar as máquinas que me deixaram quebrado. Então conseguimos trabalhar, compramos já um caminhão no valor de 600 mil reais, com uma emenda do Sanderson de 200 e poucos mil, mais 400 mil de contrapartida. A contrapartida de 2/3 é fora do comum. Fora do comum. Até tinha projetado o governo anterior comprar um caminhão pequeno, nós resolvemos comprar um caminhão grande para ter resultado. Então foram 400 mil de contrapartida, um caminhão de 600 mil, compramos com recurso próprio uma reta escavadeira, já está sendo utilizada. Compramos mais uma reta escavadeira que está por chegar, uma emenda do Pompeu Demasos e Osmar Terra, e agora vamos encaminhar uma linha de crédito junto ao Banco do Brasil, até ter uma audiência pública dia 24 de abril, para comprar uma moto-niveladora, uma patrola e uma draga nova, ou seja, nós vamos renovar o parque. Muito caros. Hoje, para comprar uma patrola e uma draga, nós calculamos que vamos gastar mais de 1,5 milhão de reais. O senhor esqueceu de mencionar, foi a única entrega que eu estive presente, que foi uma Bobcat também. Veio. Também compramos uma Bobcat, quase 300 mil, né, que vai ser essa semana, já foi dado treinamento para o pessoal, vai começar a ser usada. Compramos também uma máquina de pintura, né, viária, que vai auxiliar muito a mão de obra. Nós compramos carros para educação, carros para saúde, ambulância, micro-ônibus, van escolar, reta escavadeira, caminhão, enfim. São muitas aquisições no governo que a gente fica muito feliz, que não é para o prefeito sai, mas é um capital que fica para o município, e que fora a questão da recuperação aqui de espaços públicos que estavam de certa forma abandonados. E isso eu não tenho medo de dizer, nem quando assumir, nem quando vou entregar o meu governo. Nosso governo, quando vai ser entregue, eu tenho certeza que a população vai dizer: a cidade não é mais a mesma desde que nós assumimos o governo. O senhor tem recebido projetos desses avançados do governo do estado? Pavimentação? Nós temos na verdade, a nossa equipe de engenharia, ela é muito pequena. Nós temos 2 engenheiros 20 horas. Ou seja, é muito difícil tu fazer os projetos. Mas nós conseguimos, o ano passado, fazer um projeto do pavimento, né, o Pavimenta 1, onde que é o acesso aqui. Tivemos aí
um retorno, uma contrapartida do município próxima a R$200 mil e outro recurso do governo do estado próximo a R$200 mil, inclusive com possibilidade nos próximos dias aí do governador do estado vir inaugurar essa obra. É um recurso, um pouco de recurso, por quê? Porque eu já tinha colocado mais de 2 milhões em asfalto. Sim. Então eu não quis comprometer também o orçamento pegando no valor de R$1 milhão, porque eu teria que dar uma contrapartida maior. Então nós temos o pavimento, agora acabamos de entregar um novo projeto do Avançar no Turismo, né, para a construção de um pórtico novo na entrada da cidade, e vamos ver se vamos ser habilitados ou não. Mas nós temos trabalhado com vários projetos, encaminhamentos, e também agora tivemos essa semana a liberação de quase R$1 milhão de recursos de transferências especiais que nós vamos poder utilizar na Praça da República. Nós estamos transformando a Praça da República, colocamos brinquedos novos, colocamos também um chimarródromo para o pessoal vir ali, né? Recuperamos a quadra de areia, que quando chovia virava uma lagoa, não podia chover, virava uma lagoa, até o pessoal, tinha uns que iam lá brincar na água. Agora nós colocamos uma drenagem nova, o pessoal vai lá final de semana jogar vôlei, jogar futebol de areia. Enfim, nós remodelamos a Praça da República e temos mais de R$200 mil para transformar toda a parte elétrica da Praça da República. As escolas municipais nem se fala, colocamos agora todo o PPCI novo na São José Operária. A parte elétrica, mais de 250 mil, são R$500 mil investido em uma única escola. Nós colocamos agora um laboratório novo de informática para as crianças, nós demos materiais escolares para toda a rede municipal, algo inédito, o segundo ano que está sendo feito. Investimos 25% o limite em educação, nós colocamos 31% em educação em 2022. Provavelmente estamos entre os 5 municípios que mais investiram em educação. Percentualmente, e nós pulamos de 4, 5 milhões que eram investidos todos os anos em educação para R$8 milhões em investimento em educação. O nosso governo, tenho certeza que é um governo, né, que faz o trabalho com austeridade, com cuidado, mas também com investimentos. E eu tenho convicção que Tucunduva, ela não será mais a mesma a partir do 2024, quando nós entregamos o governo, ou não. Ainda temos que ver ainda da possibilidade de nova eleição. Porque isso não é o primeiro mandato. É o primeiro mandato do prefeito que nós estamos trabalhando. O senhor disse sobre austeridade e fazer mais com a chamada responsabilidade fiscal. Antigamente os prefeitos tinham muito temor com o Tribunal de Contas. Ficava com o olho no peixe e outro no gato. E ainda tem. Ou eu governo para a população ou eu governo para aprovar as contas. Era mais ou menos desse jeito. Isso. Mas tem tido muita assessoria no sentido também de não cometer esses erros. Porque muda muito a legislação e parece que o Tribunal de Contas do Estado tem contribuído com algumas assessorias para os prefeitos. Na verdade, o Tribunal de Contas tem feito muitos eventos, né, de orientações aos gestores. E também eles, quando percebem que tem alguma irregularidade, que às vezes o prefeito... Está passando batido aí, às vezes. Exato. O que acontece? Antigamente, o que acontecia? O Tribunal de Contas encaminhava alguém para auditar o município. Aí vinha alguém do Tribunal de Contas... olhava toda a papelada da prefeitura e tudo. Hoje não tem mais isso. Hoje é tudo no sistema. Então o Tribunal de Contas acompanha de longe. Então às vezes eles verificam alguma situação irregular e notificam, fazem um comunicado de auditoria. Ou seja, é mais preventivo do que punitivo. Exato, mais preventivo. Então os prefeitos têm o controle interno que orienta, isso aqui está equivocado, a gente volta atrás e arruma. Mas obviamente que os prefeitos, eles não têm como cuidar tudo, não é impossível. E às vezes pode passar alguma coisa despercebido lá numa secretaria, num RH, aonde que o Tribunal de Contas, está errado aqui. Então eles ajudam muito nesse sentido. E obviamente que a gente tem que tomar o cuidado, por exemplo, né, na questão da folha de pagamento, que não pode ultrapassar os 54%, que é o limite legal. Né? Hoje nós temos também um quadro aqui muito... eu fiz um concurso agora recentemente, contratei mais de 20 concursados, por causa do fundo municipal, né, o fundo dos servidores municipais, que a gente tem que recuperar um passivo. Então, contratei, terminei com alguns contratos e fiz um concurso público, chamei mais de 20, o que beneficia o fundo de aposentadoria dos nossos servidores. Exatamente. Prefeito, passado esses abetais do mandato, o senhor ainda tem aí mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. O que o senhor tem como prioridade? A minha prioridade, a partir de agora, logicamente, é manter a saúde com uma atenção especial. Eu tenho duas metas, que é cuidar muito de criança e das pessoas de idade. Nós temos uma... São as faixas etárias mais sensíveis. Isso, exatamente. Nós temos aqui um alto número de pessoas idosas,
né? Inclusive eu tenho o centro de convivência que nós estamos trabalhando para liberar um recurso para fazer o centro de convivência para eles. E as crianças é algo que aí entra na minha questão pessoal. Eu, quando criança, passei algumas dificuldades na vida, então eu criança, por exemplo, eu não posso receber aqui uma criança que está com problema de saúde e não dar uma atenção especial com a Secretaria de Saúde. A pessoa de idade, eu não posso, por exemplo, permitir que lá na Praça da República, quando eu assumi o governo, o calçadão, isso é um exemplo prático. O calçadão estava todo arrebentado, levantado, e as pessoas de idade caindo e se quebrando. Então nós renovamos toda a praça, é um detalhe que eu tenho que pensar na pessoa de idade que está passando por lá. Então tem muito, a minha prioridade é cuidar das crianças e das pessoas de idade do município. Claro que a maior obra, eu sempre tenho dito, é importante eu fazer asfalto, é importante eu fazer obras, é importante eu pegar e recuperar a estrada, mas a maior obra que fica é aquela obra que mexe com o coração de uma criança. Porque eu vou passar, você, Leandro, vai passar, os prefeitos vão passar, todos vão passar, mas as crianças vão chegar. Exato. E elas que vão fazer o futuro da nossa cidade. E para elas fazer o futuro da nossa cidade, os governantes de hoje têm que trabalhar o presente e preparar esse ambiente, porque com certeza os dias têm sido maus, a perspectiva não é boa para o futuro na questão da moralidade, e isso os gestores têm que colocar em prática. Por isso que a minha principal meta é cuidar das crianças e das pessoas de idade. E num todo, claro, cuidar de todo mundo. Tá certo. Prefeito, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete para essa conversa. Quero desejar sucesso, sorte não, porque sou um profissional da gestão pública e se preparou para isso. Então, desejar sucesso nessa nova empreitada na FAMURS e sucesso aqui também na sua gestão, que até agora tem sido muito aprovada pela população local. Eu agradeço, Leandro, vocês terem vindo aqui. O gabinete sempre está aberto para a imprensa regional, para a gente falar das potencialidades do município, falar daquilo que está bom, aquilo que não está bom também, não tem problema. Que se põe como desafio, né? Aquilo que não está bom, na verdade, é um desafio que eu tenho, inclusive, anotado aqui nos meus cadernos para recuperar. Eu entrei aqui com 32 anos eleito, prefeito mais jovem da história de Conduva, para fazer a diferença. Se é para entrar aqui apenas para ter um quadro na parede, falando em quadro na parede, foi agora, né, Andrei, que foi colocado um quadro da foto na parede. Para mim, o que importa não é a foto na parede, o que importa é a obra que nós vamos deixar, o legado que vamos deixar no coração das pessoas. Esse é o meu maior objetivo. Muito obrigado. Obrigado.